Otávio Campos, olá. Obrigada por aceitares o convite para conversar aqui comigo sobre poesia, comigo no poema Ensina a Cair e tu desse lado pelas edições Macondo. Então, eu soube da existência das edições Macondo, devo dizer, através da internet. Achei muito curiosa a aproximação que essa editora à qual tu pertences, brasileira, vem fazendo à poesia portuguesa e à poesia portuguesa contemporânea. Tenho acompanhado as vossas publicações e dão conta dessas publicações nas páginas que têm na internet, e foi por isso que achei interessante a possibilidade de conversarmos um bocadinho sobre o vosso trabalho e sobre este cruzamento, apesar de haver um oceano no meio que se vem fazendo, perceber até em que medida é que a pandemia e estes últimos 2 anos provocaram alguma alteração nesse intercâmbio e nessa troca. Mas se calhar, e como temos tempo, uma vez que estamos aqui numa conversa de Zoom, começamos pelo princípio. Então, a vossa editora nasceu em 2014, está em Mato Grosso, não é? Um estado do Brasil, e dedicada a publicar a poesia contemporânea brasileira, e tem logo um nome, que é um nome muito inspirador, que nos remete para os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, com esse povoado que existe nesse livro, um nome, portanto, ficcional. Como é que nasceu a editora e qual era o vosso objetivo? Bom, Raquel, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite. Eu admiro muito o seu trabalho já há alguns anos no Poema Ensina a Cair, desde que era uma página do Expresso, né? Eu estava lá já acompanhando. E só uma correção, a gente está em Minas Gerais, na verdade. Eu pensei que era Mato Grosso, peço desculpa. MG, Minas Gerais, que a gente tem essas siglas, né? Então, achei curioso, podias ter-me corrigido logo, tu corrige-me, porque eu até achei curioso que eu Minas Gerais não conheço, mas Mato Grosso conheço, e por acaso até já ia perguntar-te em que parte de Mato Grosso, porque eu já lá estive. Pronto, Minas Gerais está corrigido, então. Eu não conheço Mato Grosso, assim, a gente ainda já está situado ainda no sudeste do Brasil, que é, né, por mais que a gente tenha a região sudeste como as regiões que ainda detém um certo capital simbólico da cultura, né? A gente está um pouco à margem disso, a gente não está no eixo Rio-São Paulo, né? A gente está em Minas Gerais. Então, a nossa editora é uma editora pequena, né? A Macondo, que surge em 2014, e ela está muito ligada também à minha própria formação, né? Eu sou estudante de letras, hoje faço doutorado, né? Mas meu interesse durante a faculdade sempre foi a poesia feita agora, sabe? Esse nome contemporâneo é o que a gente usa, mas às vezes ele acaba nem dando conta, né? A gente tem o principal interesse de publicar autores vivos, para tentar entender como que... Mais do que fazer um estado da arte, mostrar o que está acontecendo, é mais também criar zonas de tensões, né? Ver o que é a produção que está sendo feita hoje no Brasil. E a Macondo surge com esse nome, né? Claro que eu sou um leitor de Gabriel Garcia Marques, gosto muito de 100 Anos de Solidão. Eu acho que, como muitos dos meus colegas da América Latina, a gente entende a relevância desse livro para a nossa cultura. E eu morava numa república, né? Não sei se esse nome república faz sentido em Portugal, não sei. É uma casa onde moram vários estudantes, principalmente, né? Onde a gente divide o aluguel. E, consequentemente, né, ou coincidentemente, todos nós éramos muito fãs do Gabriel Garcia Marques, e esse era o nome da República, Macondo era o nome da nossa casa. Mas era um nome oficial ou foi o nome que vocês deram? A gente inventou, era um nome afetivo. É uma casa comum, mas um nome afetivo. Colocava até uma plaquinha na porta, né? Porque eu creio que cá, só para te dizer, eu creio que cá em Portugal nós chamamos a essas casas onde os estudantes partilham o seu ano letivo, os estudantes universitários, residências de estudantes, creio que é assim, residência, república não é muito usado, sim. Sim. A gente tem umas residências também aqui, mas elas são mais oficiais, as universidades, né? As repúblicas, elas acontecem principalmente em cidades que são universitárias, né? Aqui no Brasil a gente tem uma extensão territorial muito grande, mas as universidades, elas estão localizadas em pontos muito específicos, né? Então, eu não sou dessa cidade que eu moro, não sou de Juiz de Fora, vim para cá estudar, como muitas pessoas estão aqui para isso. Então, as repúblicas aqui são muito comuns e a gente morava nessa, que era Macondo, e as edições começaram dentro dessa casa. Eram edições artesanais que a gente fazia,
E daí vem o nome Edições Macondo, edições feitas em Macondo, que era justamente o nome da República. Claro que não perde ainda, né, essa pegada do Gabriel Garcia Marques, que a gente ainda tem uma coleção, que é a Casa de Barro, baseada na obra dele, né? Mas o nome vem por conta, principalmente, dessa República. E não abandona o Gabriel Garcia Marques nunca, né? E esse processo de publicar, quem já está fazendo poesia agora, é uma coisa que já me acompanha um pouco antes da Macondo, né? Lá na faculdade, a gente tinha sempre eventos que a gente se disponibilizava a conhecer a obra de autores, fazer leituras públicas. Então, foi como se fosse uma ramificação do trabalho meu, dos meus amigos, que já fazíamos na faculdade. Era quase uma pesquisa mesmo, né? Nossa pesquisa sempre foi do lado da poesia contemporânea, que tem sido feita hoje. E isso começou em 2010, né? 10 anos atrás, essa pesquisa, que também coincide, que eu acredito, com o boom das redes sociais, com as possibilidades de a gente poder dialogar com pessoas que estão longe da gente, né? A gente conheceu muita gente pela internet e então eu acho que deu no que deu, assim, né? Essa abertura que as redes propiciaram para a gente, essa vontade de estar conhecendo quem está produzindo para a gente e essa vontade também de rever os nossos conceitos de poesia, que ainda hoje eu acredito que são muito restritos ao cânone, aquilo que é ensinado na sala de aula, aquilo que a gente guarda na estante dos nossos pais, né? E muitas vezes é uma coisa que vai ficando cada vez mais distante da gente, de linguagem, mesmo de valor, né? Quando você percebe que alguém do seu lado também produz, quando você começa a entender o que realmente é a poesia, tirar ela do gabinete, do pedestal, eu acho que ela se torna um pouco mais interessante, ela começa a fazer mais sentido na nossa vida. E o nosso trabalho sempre teve essa ideia, né, de fazer com que a poesia faça sentido na nossa vida, que ela está muito mais próximo do que a gente consegue imaginar. Está, não é? Está mesmo muito mais próximo do que imaginamos. Otávio, disseste que a expressão de poesia contemporânea, no vosso caso, se aplica mais a autores vivos. Eu compreendo o que queres dizer, porque imagino que estejas a dizer seja que esta ideia de contemporaneidade, se pensarmos noutro nível, por exemplo, até no nível académico, pode ser um período muito mais largo, não é? Pode abarcar autores que já não estão vivos, mas que de certa forma estão na contemporaneidade. Por que essa opção dos autores vivos? É porque assim é que encontram o pulsar do atual, do agora, é isso? Do nosso tempo real? Eu acho que é isso, Raquel, pensar um pouco mais, levar essa ideia de contemporâneo para um lugar um pouco mais reduzido, né? Porque quando a gente fala de poesia contemporânea, o que a gente estuda na escola, aqui no Brasil, por exemplo, os contemporâneos são o Drummond, o João Cabral, que já morreram há muito tempo, são autores muito importantes, a gente gosta muito, mas eles não estão dialogando com a gente no nosso mesmo tempo, né? Eu ainda acredito que a poesia é um desenho de tempo, e o tempo é uma coisa muito volátil, né? Então, acho que quanto mais perto a gente está desse tempo, a gente consegue estabelecer maiores diálogos. Mas, claro que isso também não tem a ver com fechar os olhos para essas pessoas, para quem já fez há muito tempo, mas a pergunta que fica, na verdade, que me motiva e que me guia é o que a gente faz a partir deles? A partir desse momento que eles param de escrever, que eles não estão mais vivos, quem são as pessoas que hoje, futuramente, poderão ter esse nome, como o Drummond e o João Cabral, né? Então, também eu acho que nesse movimento a gente mostra que a poesia é uma coisa em movimento, assim como a vida, ela não está estagnada num lugar. Não sei, ainda sou muito a favor dessa espécie de democratização, mas muito mais desse lugar de tirar um pedestal, tirar qualquer coisa que dificulte o acesso das pessoas quanto ao que está sendo feito. Mostrar que ainda existem pessoas que estão trabalhando, os autores morreram, mas a poesia não, né? E assim, na verdade, quando eu penso também assim em autores vivos, não é uma premissa também muito necessária, né? Pode ser que uma pessoa morreu muito jovem, escreveu agora, né? Mas coincidentemente as pessoas com as quais a gente dialoga, elas estão vivas. O que é mais interessante é que a gente pode, inclusive, construir juntos livros, ver mesmo essa poesia no sentido de ser construída. O nosso trabalho sempre teve essa pegada de não ser uma gráfica, né? Uma editora no sentido de o autor dialoga com o editor e a gente constrói junto aquele material. O que com o autor morto talvez não fosse possível, né? A gente só se for uma sessão espírita, eu acho que a gente não está preparado para isso agora. Não sei. Ainda não. Olha, Otávio, como é que saltam desse modus operandi mais artesanal, como tu descreveste, na República, em que faziam os livros à mão,
para uma coisa mais profissionalizada e de maior alcance, onde até já existem coleções diferentes dedicadas a temáticas diferentes. Como é que dão o salto? Eu acho que é com dinheiro, né, que chegou. Não, mas falando sério agora, muitas vezes a gente começou nesse processo artesanal, né, muito pequeno, mas já fazem alguns anos que a gente está nesse percurso e fomos conhecendo mais pessoas, publicando mais pessoas, a gente foi alcançando mais gente, né? Acho que no início do nosso trabalho, desse processo, a gente estava restrito ainda à nossa bolha da universidade, a bolha de Juiz de Fora. Quando essa bolha vai aumentando, nosso trabalho vai tomando proporções que não se restringem mais a esse âmbito. Então, é necessário que a gente faça publicações que consiga circular em mais lugares, ou seja, não fazemos mais 50 livros, fazemos 500. Isso não dá para fazer em casa, né? E quando a gente aumenta a produção, a gente também percebe que diminui os custos, né? Eu acho que tem tudo a ver com aumentar o nosso número de leitores, aumentar o nosso público, o nosso trabalho se expandir dessa bolha que a gente estava dentro da universidade, principalmente. E esse público foi aumentando nos primeiros anos e foi, imagino eu, potenciado pela internet, certo? Sem dúvidas. Eu acho que a internet foi muito importante para a gente, não só para a gente, como eu acho que as diversas editoras que foram crescendo junto nesses últimos anos, né? Junto à internet, tivemos esse processo de impressão por demanda ou impressão digital, que barateou a feitura dos livros. Então, o que a gente percebe nos últimos 10 anos, pelo menos no cenário brasileiro, é um aumento do número de editoras que a gente chama de independente, que eu não concordo muito com esse nome, mas é o nome de editora independente, que são chamadas, né? E eles estão fazendo cada vez mais livros, revelando cada vez mais autores. Coincidentemente, né, essas editoras são muito focadas em publicar quem está produzindo hoje. Eu acho que isso se deve também, além da questão política do meu caso, falo mais uma coisa mais geral, a uma falta de recurso financeiro, né? A gente não tem como pagar, sei lá, direitos autorais de um autor que está morto e canonizado. Então, a gente consegue fazer um trabalho como esse com quem está começando agora, que a gente talvez esteja revelando, né? Então, tem muitos fatores que somos para a gente chegar nesse lugar. Tem a filosofia da gente e coincide também com essa possibilidade da gente trabalhar com pessoas que estão vivas e que eventualmente não vão cobrar direitos autorais para fazer esses livros. Como é que, Otávio, nesse percurso surge a ideia, a vontade de publicar autores portugueses? Porque já são muitos, eu vou dizer assim de cor alguns de que me recordo: a Raquel Nobre Guerra, a André de Cedeiro, Ricardo Tiago Moura, a Miguel Martins, Patrícia Lino, Miguel Manso, ou seja, são até já é um número significativo. Como é que começou esta ideia? Eu acho que, mais uma vez, vou ter que falar de mim, Raquel, porque a minha formação, né, como leitor de poesia e também como editor, ela se deu em parte em Portugal também. Vivíamos, em 2013, um ano de muito investimento no setor da educação no Brasil, né? E que hoje em dia a gente não consegue ver mais. Nesse momento, eu fui estudar, terminar a graduação em Portugal, num programa de intercâmbio que eu fiz com a minha universidade, onde eu pude ter contato não só com a poesia portuguesa, que era feita naquele momento em Portugal, que é uma coisa que acaba não nos chegando aqui no Brasil, como também eu fui fazer aula de livro, arte no livro, como editar, sabe? Então, aprendi a editar livros em Portugal, eu entendi um pouco mais o mercado editorial, principalmente das pequenas editoras, estando em Portugal. Então, assim, nunca tivemos um trabalho da Macondo sem ter Portugal por trás, de certo modo, na minha formação leitora também, né? Porque, além de tudo, eu sou um leitor de poesia, por isso que a gente faz uma editora de poesia. Então, eu sou muito grato à poesia portuguesa, conheço um tanto a poesia portuguesa, mas principalmente pelo meu diálogo com Portugal, onde eu conheci várias pessoas, conheci uma cena literária de Lisboa e do Porto, principalmente, e também graças à internet, né? Algumas páginas que me propiciaram conhecer gente que estava fazendo poesia agora em Portugal, como aqui no Brasil a Modo de Usar, por exemplo, que é uma revista muito importante para a gente, me ajudou muito na minha formação como leitor, e em Portugal algumas como o Poema Ensina a Cair também, que a gente vai sempre conhecendo pessoas novas. E a gente tem supostamente uma familiaridade com a língua, né? Existe essa ideia de falamos a mesma língua. E eu não acho que é a mesma língua. Eu acho que justamente por não ser a mesma língua, se torna para a gente uma experiência um pouco mais construtiva, né? É tirar a nossa língua que a gente está acostumado, nosso português do dia a dia, do lugar dele,
lugar de costume, transformar ele ainda português, mas falar de uma outra forma. Para mim, isso é a poesia. Então, só de ter o contato com uma língua que é a minha, mas feita de outra forma, já dá um ar muito mais poético do que tem sido feito. Então, é impossível dissociar a minha visão de leitor e de editor do que eu conheço de Portugal e da poesia portuguesa em si, como um todo. Como é que tu descreverias o feedback da poesia portuguesa nos leitores brasileiros? Eu acho que a palavra estranhamento é a que vai vir primeiro à minha cabeça, mas de forma alguma isso é uma coisa negativa, né? Isso é uma coisa muito positiva, que eu acho que eu vou ler um texto poético e não tiver estranhamento, ele não me serve de nada. Se ele não me tirar do lugar que eu estou, não apresentar um mundo novo, não me serve de nada. Mas eu acho que, principalmente, há uma densidade na poesia portuguesa, que é uma coisa que nos deixa muito interessados, né? Que eu tendo a acreditar também que no Brasil acontece um processo semelhante quando a gente chega em Portugal, né? Eu sempre vejo os portugueses, a poesia portuguesa, como uma poesia muito séria mesmo, né? Enquanto no Brasil a gente tem outros que são uma poesia mais bem-humorada, né? Mas, enfim, claro que isso não é uma regra geral, né? Eu digo Lopes para poder desconstruir tudo que eu estou falando. Deixa-me interromper-te, Otávio, porque acho curiosa essa percepção que tens de que a nossa poesia é séria, digamos assim, e a vossa, qual foi a expressão que tu usaste? É mais... bem-humorada? Será que bem-humorada. É isso? Achas que a nossa é menos bem-humorada? Ou é assim mais solene, é isso? Mais... não será solene a palavra, é séria mesmo. Acho curioso que digas isso. Mas isso é principalmente pela linguagem, Raquel. Eu acho que a linguagem do português de Portugal tem muito menos maneirismos urbanos, assim, muito menos coloquialidades do que a linguagem que a gente usa. Então, acho que a gente, vinda de Portugal, com português europeu, a gente tende a pensar que ele é um pouco mais pomposo e um pouco mais sério. Nem sempre, né? Estou falando bem generalizante isso, né? Que era uma coisa que eu ouvi estando em Portugal, que eu não me dava conta disso, né? Mas foi a Patrícia Lino que me disse, inclusive, que quando os portugueses se deparam com poetas como Angélica Freitas, ou mesmo Oswaldo de Andrade, Paulo Leminski, é um tanto diferente do que tem sido feito em Portugal, o que eu acho que gera um interesse, né? O que é isso que está acontecendo? Como que essa língua está sendo usada de uma forma que eu não faço, que eu não conheço esse uso? E acredito que seja um processo inverso muito semelhante também, quando chega em Portugal. Claro que aqui no Brasil também a gente teve momentos em que tivemos autoras portuguesas que chegaram e atraíram muita atenção do público, que foi a Adília Lopes, quando teve uma antologia dela há alguns anos atrás, e a Matilde Campilho também, né? Eu acho que isso foram dois fenômenos de venda no Brasil que deu uma revitalizada, inclusive, no nosso entendimento, no nosso conhecimento da poesia portuguesa. E a nossa proposta de trazer poetas portugueses que estão fazendo poesia hoje é mostrar também que a poesia contemporânea não é só a Matilde Campilho e a Adília Lopes. Então, nossa ideia é também trazer gente que escreve de formas muito diferentes, assim, né? Não é só porque está em Portugal que todo mundo escreve junto, não é só porque está no Brasil que todo mundo escreve junto, da mesma forma, né? E a mesma coisa que a gente faz aqui, descobrir quem está fazendo, como está fazendo, no tempo de agora, nesse recorte temporal que a gente vive, é o que a gente faz em Portugal também, né? Quem está fazendo agora em Portugal? Fora os cânones que nós já conhecemos, ou que a crítica sempre está colocando em voga, né? Nossa ideia é sempre conhecer quem está trabalhando quase à margem do que o cânone traz para a gente. E como é que fazem? Como é que fazem para saber quem é que está a fazer o quê agora? É claro que a gente tem uma curadoria muito afetiva, como é no Brasil também. A gente também não se propõe a fazer um retrato da poesia portuguesa hoje. Não temos nem condições de fazer isso, nem pretensões de fazer isso. Mas a gente tenta sempre dialogar com quem está construindo uma cena em Portugal e fica de olho em páginas de poesia, como o Poema Ensina a Cair, mais uma vez, né? Tentando pesquisa, né? Isso está dentro da minha pesquisa de doutorado, você teve no mestrado, pesquisar o que está acontecendo no cenário poético em Portugal hoje. Mas, mais uma vez, não é para dar um sintoma. Não pretendem dar um retrato como se fosse o único retrato, digamos, mais académico do que se está a fazer em Portugal agora, não é? Eu até arrisco dizer que para vocês fazerem a vossa coleção também, quer dizer, selecionam pessoas de quem gostam e em quem confiam, algumas delas ligadas, como tu, ao estudo da literatura,
para também, digamos, fazerem as sugestões. E uma dessas pessoas é a Patrícia Lino, não é? Que agora está em Los Angeles, mas que é portuguesa e que se dedica também a estudar literatura, não só a portuguesa como a brasileira, o que é bastante interessante, não é? Sim, justamente, a Patrícia está com a gente agora, veio como autora da Macondo, né, e está com a gente nesse processo de fazer essa pesquisa, fazer esse trabalho, muitas vezes nos apresentar gente que nós nem conhecemos, né, de Portugal. A gente sempre tenta criar essas pontes de diálogo, né? Tem alguns amigos portugueses, inclusive, que estão sempre me mostrando pessoas que eles gostaram, que eles conhecem, né? Mas eu acho também, Raquel, que não só no nosso caso, o caso de qualquer seleção que a gente faz, qualquer antologia que a gente faz, as escolhas também são muito afetivas, né? Eu acho que o mais interessante é que a gente deixe isso explícito, que a gente deixe isso marcado, que a gente não coloque um tom pretensioso de mostrar a gente fazendo uma grande pesquisa, eles são os melhores poetas portugueses. Claro que não, ainda é uma questão de gosto, né? Porque acho que o trabalho de editoria tem muito a ver com o conselho editorial ou com o gosto do editor. O importante é que isso fique esclarecido, que isso fique às claras. É tentar fazer um passeio com as pessoas, como se a gente fosse um guia turístico mesmo, né? Olha só esses lugares que eu gosto. Veja, não são os monumentos mais famosos de Portugal, mas são espaços que nós gostamos, que talvez vocês possam também gostar e conhecer um pouquinho mais esse país que a gente tanto admira. Agora, esse passeio, Otávio, para usar a tua expressão, também é feito desse lado do oceano, ou seja, a percepção que eu tenho é que a minha experiência enquanto leitora de poesia foi, digamos, enriquecida com a internet e os conteúdos aos quais eu tive acesso, mas eu não sou a única. Acho que a experiência dos leitores portugueses, estejam eles onde estiverem, será semelhante à minha, ou seja, este intercâmbio, e vou usar mais uma vez a tua expressão, este passeio também nos é permitido a nós. Tu achas que a pandemia intensificou esta troca? Bom, eu acho, Raquel, que a gente teve uma intensificação, sim, não só por causa da pandemia, mas é um processo que a gente vem vendo acontecer já nos últimos 10 anos, talvez, né? Mas eu acho que, principalmente, pelo fato de não podermos fazer encontros presenciais na pandemia, a gente pôde fazer encontros online, que não sei por que não fazíamos antes, né? Parece que popularizou de uma forma agora, que nos possibilitou também ter essa troca entre autores portugueses e brasileiros, fazer um lançamento de um livro de um português no Brasil, sem que demandasse ele vir até aqui, né, o que a gente não poderia fazer nunca. A gente pôde ter um diálogo um tanto maior, conhecer não só a obra desse autor, mas quem é esse autor, né? A gente teve uma conversa com a Cláudia R. Sampaio, por exemplo, já há alguns meses, que foi tipo um sucesso, muita gente vendo, né? É como se fosse a primeira vez que a Cláudia efetivamente viesse ao Brasil. O que antes da pandemia a gente nunca faria. Então, eu acho que sim, a gente teve esse processo de conhecimento das obras com o Facebook, com o Instagram, principalmente nessa web 2.0, né, das redes sociais, mas eu acho que com a pandemia a gente percebeu que era possível também ter certos encontros ou mais perto disso que a gente pode conseguir, né? O que é muito cruel falar, a gente percebeu que a gente conseguia. Acho que nem queria efetivamente estar fazendo encontros online, mas já que estamos no meio do furacão, vamos tentar fazer alguma coisa para a gente sobreviver, e acho que todos também nessa medida. Olha, Otávio, há uma livraria aqui em Lisboa, como sabes, que é a Livraria da Travessa, como há no Brasil, que se dedica também a publicar editoras brasileiras e, portanto, autores aos quais seria difícil termos acesso, porque às vezes não estão publicados cá, até os assim mais conhecidos. Eu queria, com isto, perguntar-te se um leitor português quiser ter livros da Macondo, consegue fazê-lo? Como é que o faz? A Travessa tem livros da Macondo já, né? A Travessa, é importante frisar também que é uma livraria muito importante para a gente aqui no Brasil. Ela foi a primeira livraria a abrir as portas para a Macondo, principalmente a filial do Rio de Janeiro, né? Que eles investem muito na poesia, no sentido de divulgar novas editoras. E nós já estamos também indo para Lisboa, né? Realmente eles já estão levando nossos livros para lá. E caso vocês cheguem lá, leitores portugueses, não encontrem os nossos livros, é só conversar com alguém que eles encomendam e levam para vocês. Deve ser a Sandra que está lá, a Sandra que trabalha através de Lisboa, uma pessoa boníssima, entende muito de poesia, e ela é muito boa com a gente. Então, se precisar de livro nosso, não tiver disponível no estoque, é só encomendar que a gente manda para você, através, faz o pedido.
O que eu acho muito interessante, né, Raquel, também, porque por mais que alguns livros nossos, de autores portugueses, já tenham saído em Portugal, efetivamente, eventualmente, em algum momento, eles são edições pequenas, editoras que já publicavam acabaram, ou então são reedições ampliadas. Então, assim, ainda é importante fazer esse trânsito, não só com os livros que são de poetas brasileiros, mas com os próprios portugueses, né? Também ver como que é esse livro que foi publicado em Portugal, com que roupa que ele se veste quando está no Brasil, né? É Então, verdade. é se ver de reeditado. Eu acho que é um processo bem interessante. É verdade, é mesmo interessante. Eu tenho os livros dos autores que vocês publicaram e acho muito curioso, agora antes da nossa conversa, claro, fui ao vosso site da Maconde e estive a ver atentamente, estive a ver as capas e é muito interessante até isso, não é? Até a abordagem da estética, é muito giro perceber como é que os livros ficam aí no Brasil. Otávio, queria também falar contigo sobre um projeto que é recente da Macondo, mas que me parece um projeto muito interessante porque, mais uma vez, cruza a poesia portuguesa com a poesia brasileira e porque não se trata de um projeto de poemas, mas sim de uma revista literária chamada Ouriço, que tem textos de autores brasileiros, mas vi também, por exemplo, lá o nome do Manuel de Freitas, que é um poeta português. Então, fala-nos lá, para quem não conhece o que é a Ouriço, o que é e como é que nasceu esta ideia. A gente não estava preparado para o Ouriço, eu costumo falar isso, assim, né? A Ouriço é uma revista que é editada por 3 editores externos da Macondo, ela não é efetivamente da gente, dos editores, né? Que é o Gustavo Silveira Ribeiro, Daniel Arelli e o Vitor da Rosa. Eles chegaram propondo essa revista, porque eles são pesquisadores, são críticos literários, eu gosto muito, inclusive, me propuseram essa revista, e a gente está sempre em diálogo também, né? O Gustavo, principalmente, ele é meu orientador do doutorado, então a gente tem ideias muito parecidas das coisas. Então, eu acho que é muito bom isso estar na Macondo, efetivamente, porque não destoa do nosso projeto editorial, a gente tem interesses muito parecidos, mas ele amplia também os horizontes, muitas vezes acessando pessoas que nós não acessaríamos, né? Porque, justamente, é um outro conselho editorial que faz a curadoria da revista, que faz essa seleção, esse conhecimento, né? E é muito bom ver também como que outras pessoas colocam outros poetas em diálogo. Colocar poetas em diálogo é sempre um assunto muito perigoso e muito interessante, né? Sempre sai alguma coisa que a gente não estava esperando dali. Nisso, a gente fez uma tiragem que a gente faz igual de todos os livros, que não é muito grande, a gente faz 500 livros, e essa tiragem do Eunice esgotou rapidamente, assim. O Brasil queria muito essa revista, parece, né? Revistas literárias sempre são coisas que são dúbias, às vezes não dão certo, outras vezes dão muito certo. Então, a gente está muito ansioso, inclusive, para o segundo número da Ouriço, que vai vir no começo do ano que vem, com mais autores portugueses também, né? Vamos ver se realmente as pessoas vão curtir tanto quanto curtiram o primeiro. Mas é um projeto que é o nosso... A gente tem muito carinho por ele, né? É uma coisa que a gente olha com muito carinho, porque parece que as pessoas têm gostado. O trabalho que os editores fazem é realmente excelente. O projeto gráfico também a gente ficou muito feliz com ele, foi o Léo que fez. Mas é uma aventura nova para a gente. Estou falando assim de cabeça, não sei ainda o que vem a ser. A gente fez o primeiro número, que é o número piloto, né? Então, é tudo muito novo, e talvez por ser muito novo é mais gostoso ainda de pensar nele e ver o que ele vai virar. Mas é o nosso filhinho. Mas estás a falar nele com uma grande alegria, estás assim com um sorriso muito aberto e com os olhos muito, muito luminosos. Eu vou socorrer-me, tenho de pôr os óculos, vou socorrer-me aqui de umas cábulas, porque vocês no site, quando se fala da revista da Ouriço, dizem que a revista parte de algumas perguntas que me parecem interessantes para falarmos aqui um bocadinho, antes de terminarmos a nossa conversa, que são o que pode a poesia no presente e, sobretudo, contra o presente, contra este presente. E este texto está em itálico. E o que pode uma revista de poesia. Portanto, e antes de oferecer uma resposta, avisam logo que a Ouriço quer ser um campo aberto e uma caixa de ressonância em que a questão possa ser colocada em toda a sua dimensão de conflito e aporia. Ou seja, portanto, vamos lá. Ou seja, esta ideia de o que pode a poesia já é uma ideia muito interessante, sobre a qual muita gente faz esta pergunta há muitos anos e eu acho que continuará a fazer, porque é uma pergunta que está sempre presente, não é? O que pode a poesia. Mas depois esta nuance e, sobretudo, contra o presente e contra este presente.
Isto não é por acaso, pois não, Otávio, que está aqui neste número piloto da Ouriço. Não é por acaso, mas antes de tudo, assim, nós não temos uma resposta para essa pergunta, o que pode a poesia, porque se a gente tiver uma resposta, a poesia acaba. Ninguém quer responder também isso, né, Raquel? Pelo amor de Deus. E, ao mesmo tempo, eu vim me preparando para essa conversa com algumas pessoas, falando assim, eu não vou ser essa pessoa chata política, não vou entrar em campo minado de política brasileira, porque a gente não pode resumir a isso. Mas é impossível a gente não pensar no contexto brasileiro de agora, quando essa revista está sendo lançada, que é um contexto de ataques severos à cultura em geral, à arte, à poesia. Não falando só de cortes financeiros, que realmente tem acontecido, mas principalmente ataques morais. Não sei se é a melhor palavra para isso, né? Mas quando as coisas vão perdendo sentido mesmo, né? A gente tem muita preocupação, inclusive, com o nosso futuro, com o que a gente vai fazer, e acaba que o nosso conhecimento, nosso passeio pelas artes em geral, fica relegado ao segundo plano, porque a gente tem que se sustentar, a gente tem que comer, a gente tem que pagar o aluguel. Quem vai comprar um livro, né? Quem vai ter acesso a uma obra de arte? Então, parece um projeto bem audacioso de colocar em circulação mais uma revista de poesia, num tempo em que a gente se embate tanto contra as artes, contra a cultura, quanto aos artistas, e, ao mesmo tempo, num tempo de dificuldade financeira, né? Eu acho que a resposta que o Unísio trouxe para a gente, dela se esgotar em menos de um mês, ela mostra que sempre vai ter tempo para a poesia, né? Por mais que tente nos calar, por mais que tente tirar nosso processo criador, nossa visão crítica, a gente consegue construir zonas em que a gente consiga sobreviver minimamente nesses tempos tão austeros, que não é só a realidade do Brasil, né? Mas diversos países enfrentam crises tão difíceis, tão alarmantes como a crise sanitária que a gente está vivendo hoje, né? Mas eu acho que no contexto do Brasil, em que parece que está sendo mais agravado, essa pergunta ressoa cada vez mais forte, né? Não só o que pode a poesia, mas para que poesia hoje? Eu acho que essa resposta está aqui na nossa conversa, está nos números da Unísio, né? Está nas milhões de postagens que vemos nas redes sociais, né? É porque a nossa arma, a nossa forma de resistir, e ainda fazendo uma coisa inútil. Que a poesia continue sendo inútil, é o nosso propósito, que ela não se torne uma arma de guerra, mas que ela também mas que ela não se torne uma ferramenta de utilidade doméstica, que ela é o contrário disso. Ela para a gente cair, para a gente sair da domesticidade, para a gente abrir os olhos para as outras coisas. A gente vê que existe uma vida além daquela coisa simples que a gente vê. Existe um estranhamento. É nesse estranhamento que a gente consegue se mover minimamente. Uma coisa que a gente não pode fazer nesse momento de crise é ficar parado. A gente vai se movimentar. Talvez a poesia seja um caminho, um carro, uma força, um sangue pulsando. Um passeio. Otávio, estás a ouvir-me? Estás a ouvir-me? Agora sim. É que eu acho que isto ficou vai parando, não é? Mas eu depois tenho mesmo de editar a nossa conversa. Sim, viva a inutilidade da poesia, não é? Viva a inutilidade da poesia. Olha, para terminar, não resisto a fazer-te uma ou duas perguntas que eu costumo fazer aos meus entrevistados, quer do podcast, quer os poetas, quando falo com eles, quando os entrevisto, porque gosto de fazer assim umas perguntas no final das conversas. Então, uma delas é muito expectável, imagino eu, se tu conheces o meu trabalho, já viste esta pergunta muitas vezes feita, deves saber, como leitor, vários versos de cor. Qual é o primeiro verso que te vem à cabeça? É de quem? Sabes? Só um verso, só uma ideia. É um verso que é: como esses ancestrais se carregam por toda parte, o maxilar inferior dos seus mortos, assim te carrego comigo, tarde de maio. Não sei se é bem assim, né? Mas é a imagem que vem à minha cabeça dos ancestrais carregando a mandíbula, que é um poema do Drummond, que fez aniversário ontem, inclusive, que se chama Tarde de Maio. Sempre que me fala qual poema que vem à sua cabeça, o poema que você mais gosta, antes de lembrar o verso especificamente, que eu acho que é isso, me vem essa imagem, uma imagem muito forte dos ancestrais carregando o maxilar inferior dos seus mortos, carregado no pescoço. Então, Olha, acho que é isso, grande Drummond. Grande Drummond. E agora, apelando ao teu olho, ao teu ângulo de editor, o que é um bom poema para ti? É aquele poema que eu saio dele diferente do que eu entrei.
se eu aprendo alguma coisa nova do mundo ou sobre mim, mínima que seja, eu acho que é um bom poema. Consequentemente, eu acho que um mau poema é um poema que diz o mesmo, né? É um poema que não me causa estranhamento algum. Estranhamento, não é? É uma palavra que já usaste várias vezes. Fábio, muito obrigada, foi muito bom conversar contigo. Creio que tivemos uma conversa, não foi assim tão longa, mas também não foi assim tão curta, teve uma medida certa. Foi bom, como falávamos antes de começarmos a gravar, foi bom também podermos estar assim, não é? Vermos-nos sem ser na página do Poema Ensina a Cair e na página das edições Maconde do Instagram. Agradeço o vosso... Muito mais humano, agradeço o vosso trabalho, é importante para nós, leitores de poesia, porque de facto vamos acompanhando o que se faz no Brasil, através da tua editora e de outras, e acho que nos mantemos ligados, não é? Vamos manter-nos ligados. Por favor, Raquel, eu só espero também que o nosso próximo encontro possa ser presencial, né? Que a gente consiga romper essa tela e consigamos ficar juntos assim, em algum momento. É um prazer enorme estar aqui, eu admiro muito o seu trabalho, aprendi muito com você, eu aprendi muito com o Poema Ensina a Cair, tenho certeza que a Macondo não seria quase nada se não tivesse páginas como o Poema Ensina a Cair. Você é muito importante também para a gente estar continuando hoje. Então, para mim, é uma honra, é um prazer, uma alegria, sem explicação, estar aqui com você hoje. Quase um sonho realizado, vou falar assim. Muito obrigada, muito obrigada, é muito bom ouvir essas palavras, Otávio. E retribuo o elogio, mantenham-se online porque é muito importante esta troca, não é? Vamos aproximar-nos, enquanto não puder ser presencial, seja assim, porque assim já é bom. Obrigada, até breve. Até breve, obrigado, Raquel.